A Tribuna do Norte continua hoje com a rodada de entrevistas com os candidatos a governador do Rio Grande do Norte. Nosso convidado, o deputado federal Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara dos Deputados, presidente estadual do PMDB, candidato ao governo pelo PMDB. Candidato, bem-vindo. Nossa entrevista. O Rio Grande do Norte, é fato concreto, vive hoje uma crise econômica, refletida inclusive na problemática da saúde. A Prefeitura de Natal, por exemplo, ela vai pedir judicialmente ao governo do estado mais de 40 milhões de reais de atrasos em repasses. Qual a proposta emergencial do senhor, caso seja eleito governador pelo Rio Grande do Norte? Olha, Ana Ruth, agradecer a primeira oportunidade de estar aqui nessa entrevista tão importante para elucidar para o povo do Rio Grande do Norte as ideias e propostas dos candidatos, todos eles. A questão do Rio Grande do Norte não se restringe apenas à saúde, como você colocou. É uma situação muito mais grave e muito mais ampla. Nós temos de criar, acho que em primeiro lugar, com a preocupação com a governabilidade, nós temos que criar um ambiente de convivência institucional entre os entes do Estado e a sociedade civil. Nós temos que fazer uma mesa redonda de muita responsabilidade, porque está em jogo não é apenas o governo, que é hoje um, amanhã será outro, é o Estado, que tem que se valer e respeitar, se mostrar, portanto, respeitador também dos direitos do cidadão. Então, é uma coisa muito mais ampla. Você falou da saúde. A saúde, por exemplo, tem informações de que era o mínimo repasse para a Secretaria da Saúde, orçamentário, 40 milhões de reais. 10 milhões para pagar dívida de fornecedores, que totalizam 120 milhões em 12 meses, e 30 milhões era um recurso mínimo para manter essa precária base de saúde pública do Estado. Dos 40 milhões, sabe quanto está sendo o repasse? 17. Ou seja, todo mês tem um buraco daquele que necessitaria saúde, assim desenhado, de 40 recebe 17, de 23 milhões. Se eu for acumulando isso mês a mês, como é que isso vai chegar? Então, essa é uma situação muito grave que envolve hoje todo o Rio Grande do Norte. Eu não quero aqui acusar A, B, nem C, eu não quero ficar olhando por retrovisor, muito mais depois ficar culpando A, B e C, porque eu acho que todos que são candidatos estão sabendo dessa dificuldade, desse desafio. Então, tem que ter em mente olhar o futuro e procurar soluções. Então, o nosso Estado, para uma resposta até mais sucinta, tem 3 caminhos para se organizar de maneira orçamentária, fiscal e econômica. Primeiro, parcerias, tem que buscar parcerias federais com o governo federal, que tem que ter um olhar diferenciado para um Estado que tanto contribui com riquezas, com vocações, com potencialidades para o crescimento do país. Segundo, a renegociação do nosso estoque de dívidas. Ele tem que ser alongado. O Estado não pode ficar pagando as dívidas como está pagando hoje, que não tem um tostão sequer para investimento. Você tem uma ideia? A nossa capacidade de investimentos, que já foi de 7%, de 8%, de 9%, está em 4%. Ou seja, praticamente nulo para um Estado que tem que investir para se desenvolver. E o terceiro é a parceria público-privada. Então, não há caminhos mirabolantes, nem promessas a serem feitas, porque não poderão ser cumpridas visando apenas o orçamento do que o Estado arrecada, porque está hoje muito combalido, muito comprometido. Então, são parcerias federais, renegociar o nosso estoque da dívida, alongando para que tenha uma folga nos primeiros anos, para que possa projetar e planejar investimento responsável para o nosso Estado, e a parceria público-privada. Deixar de ver o empresário como aquele que quer só ganhar dinheiro, não é assim. É fundamental a parceria do Estado com a iniciativa privada, para que juntos possam, de forma planejada, volto a dizer, com projetos responsáveis e consequentes, volto a dizer, fazer com que o Estado possa retomar o seu desenvolvimento e passar essa crença que é possível esse Estado tão rico ser realmente rico, tão forte pela sua estrutura, potencialidades, vocações e riqueza, ser um Estado realmente que atenda às básicas necessidades do cidadão norte-rio-grandense. Candidato, agora especificamente com relação à saúde, qual seria o projeto do senhor emergencial para um primeiro momento, caso venha a ser eleito governador do Rio Grande do Norte? Olha, o Estado tem 107 hospitais no Rio Grande do Norte. E aí vem um dado mais grave. Eu vou lhe perguntar, você não vai saber responder. Qual é o Estado que proporcionalmente tem mais hospitais públicos do Brasil? Você vai imaginar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não, é o Rio Grande do Norte, com 24 hospitais estaduais e regionais. E desses 24, se você for apurar, somar, não tem um que se diga é um digno hospital estadual
que dá assistência completa, integral, como deve ser ao cidadão. Até porque está na Constituição que a saúde é o direito do cidadão e dever do Estado, como também a segurança, a habitação, a educação. Então, uma saúde pública vive esse caos que eu aqui lhe alertei. Então, qual é a solução? É você valorizar esses hospitais regionais através de consórcio com os municípios, na outro caminho. O Estado sozinho não vai ter condições de fazer, o município sozinho não tem como contribuir. Então, você estabelece consórcios, que até se começou a fazer, mas não progrediu, e através desses consórcios regionais, você dá a participação efetiva do Estado para viabilizar esses hospitais estaduais, para que eles sejam realmente dignos do nome que têm. Hospitais estaduais, ou seja, a cara do Estado atendendo ao cidadão. E deixar ao município, com também a participação do Estado, porque eles sozinhos não têm condições, a questão ambulatorial e emergencial, que ele possa fazer no seu município. Então, esse desenho é o que você pode tentar construir. Agora, se me perguntar, o orçamento do Estado vai dar para tudo isso? Eu não seria irresponsável de prometer e depois não cumprir. Eu acho que o que hoje desgasta a classe política, e a experiência que eu tenho me obriga a ter essa seriedade, é você prometer, porque é candidato, dizer isso, aquilo outro, e depois procurar desculpa para não fazer. Então, a questão da saúde, você faz dessa maneira na média complexidade, nos hospitais estaduais consorciados com os municípios, e aí terá que ter certamente uma parceria com o governo federal para nos ajudar a completar os recursos necessários e equipar realmente o hospital. E a questão municipal, o Estado ajudar os municípios a atender aquilo que é básico, assistência ambulatorial e emergencial. Não há outro caminho, e mais, você valorizando na Secretaria de Saúde, como em outras secretarias, o desempenho, as metas cumpridas. Você possa premiar a Secretaria, o segmento que cumpriu as metas que o governador tem de cobrar ele próprio, intransferível, para que você possa premiar o bom desempenho, não apenas da gestão, como dos profissionais. Eu acho que esse é o caminho que ele pode dar uma saúde digna que merece o cidadão norte rio-grandense. Candidato, no início dessa entrevista o senhor falou muito sobre a problemática financeira do estado do Rio Grande do Norte. Caso venha a ser eleito, como é que o senhor pretende fazer, trabalhará com uma equipe local ou irá usar, por exemplo, o método do ex-governador Écio Neves, do ex-governador Eduardo Campos, que trouxeram auditorias, equipes de fora para promover esse reequilíbrio financeiro nas contas? Não, veja bem, você tem que ter o diagnóstico primeiro. E o diagnóstico tem que ser muito verdadeiro, e o governador eleito em outubro, ele terá, portanto, tempo para fazer esse levantamento completo, ter acesso a todas as informações, que certamente o governador Rosalba permitirá e facilitará, não tem a menor dúvida, para que você possa chegar em janeiro já com as questões muito claramente definidas, para que você possa começar a atuar. A Écio, quando o governador, ele aproveitou muito da equipe que Tancredo Neves teria montado para o Ministério caso assumisse a presidência da República. Então, aquele Ministério de Tancredo, que ele montou, mas que não realizou, muitos daqueles nomes próximos a Tancredo, ele trouxe para Minas Gerais. Naquele episódio emocional, morreu Tancredo, no dia de tomar veste, tomar posse. Então, gerou uma solidariedade natural ao Neto Aécio, que trouxe, portanto, aqueles grandes nomes para Minas Gerais. Mas aquele foi um episódio, assim, emocionalmente explicado. Aqui não, nós temos gente de qualidade, temos uma universidade que é um celeiro de inteligência, de experiências, temos várias ramificações de pessoas que se prepararam, tanto na economia, como na política, nas questões sociais, sociológicas, educacionais. Nós temos quadros aqui de muito valor. Então, nós temos que estabelecer, primeiro, a não politização. Você não botar um governo apenas que seja daqueles que, vencendo a eleição, se consideram no direito de fazer indicações políticas de qualquer jeito, porque são colegianários. Essa mentalidade tem que acabar. Nós temos que se valer da meritocracia. As pessoas têm que se sentirem reconhecidas e valorizadas. Isso vale para tudo. Qualquer profissão que você vai exercer, até na política, você começa vereador, deputado, vai crescendo, no meio empresarial, você começou lá embaixo, office boy, terminou diretor da empresa, todos se sentem motivados de ter ascensão funcional. O servidor é a mesma coisa. E hoje ele não tem. Ele fica anos e anos ali no mesmo lugar, do mesmo jeito. Qual é a motivação que ele tem? E se você não respeitar o servidor público, não valorizá-lo, permitir que ele se qualifique, que ele tenha ascensão funcional, a máquina não vai funcionar. Você pode ter as melhores ideias, mas a máquina não vai engrenar, não vai dar a velocidade que nós precisamos. Então, eu acho que nós temos que profissionalizar a gestão, uma gestão, portanto, que tenha a meritocracia como base,
e aí eu farei um apelo à classe política que me apoia, para que entenda que está na hora de mudar algumas mentalidades, né, que o nosso Estado, ao longo do tempo, foi assumindo, foi transferindo, e não pode mais isso acontecer. Nós temos que ter uma gestão profissional, uma gestão muito técnica, que tenha sensibilidade política, é lógico, e aí cabe ao governador, para que isso possa realmente mostrar que o governador é capaz. Por que Pernambuco fez, a gente não faz? Por que o Ceará está fazendo, a gente não faz? Por que a Bahia fez lá atrás, a gente não faz? Podemos fazer um Estado que oferece tanto ao Brasil, tanto ao Nordeste, estão demonstrando também os nossos valores pessoais, as nossas qualidades de cada norte rio-grandense. Então, acho que a gestão dessa maneira, com a interação de todos os entes do Estado, com a sociedade civil, numa mesa de reunião que todos mostrem responsabilidade, solidariedade e compromisso, eu acho que é o caminho para estar se reerguer e se impor no Nordeste e no Brasil. Abordando agora a situação da política partidária, dos partidos que compõem o palanque do senhor. O senhor é do PMDB, defende a candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff. O senador José Agripino Maia, seu aliado, defende a candidatura do senador Aécio Neves. A vice-prefeita de Natal, Vilma de Faria, defende a candidatura de Eduardo Campos. É difícil como explicar essa peculiaridade do seu palanque ao eleitor, candidato? Não, não é difícil. Isso é uma qualidade que eu agradeço a Deus ter me dado uma credibilidade para a minha vida pública, certamente, de poder, nesta hora, unir tantos que lutam diferente no passado, entendem que esta é a hora de unir o Rio Grande do Norte. E a dificuldade que eu coloquei aqui mostra né, a necessidade de unir esse Estado. Nós temos que somar inteligências, experiências, pessoas de boa fé, independente de onde estejam. E não é só aqueles que vão ganhar conosco a eleição, não. Aqueles que até poderiam não estar numa campanha, mas por qualidade poderiam amanhã estar no governo, com espírito público, com ética, com compromisso com o Estado, que venham se somar. Esse Estado não pode mais ficar naquele radicalismo do passado, em que metade puxava para cima, metade puxava para baixo. E o Estado, nesse radicalismo emocional, que as pessoas, por essa emoção, conseguiam um voto aqui e acolá, mas depois para governar. Cadê a união? Cadê a interação? Cadê o compromisso? Cadê a solidariedade? Isso não pode mais acontecer. Então, neste caso, que você cita de vários partidos, que não acontece só aqui, eu acho que não há essa verticalização partidária, a diversificação, realidades estaduais superam essa questão nacional. Um dia, pode ser que a cultura política evolua e chegue a essa perfeição. Hoje não é ainda. Então, realidades estaduais se impõem nessa montagem de palanques em cada estado. É aqui, é no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo, é em tudo que é canto. Então, seria para mim, o destino até me beneficiando, se amanhã a minha candidata, que eu espero Dilma se eleger, com o Michel, nosso vice do PMDB, eu já teria, com certeza, um apoio que me ajudaria a abrir as portas para o Rio Grande do Norte. Se por acaso der Aécio Neves, eu terei no aliado Zé Agripino e no Rogério Marinho do PSDB as mesmas certezas de que teremos portas abertas e simpáticas ao Rio Grande do Norte. Se for Eduardo Campos, temos a senadora Vilma, que eu espero que se eleja, para poder também abrir essas portas juntamente comigo, pela minha experiência, convivência, relacionamento em Brasília tanto tempo, abrir as portas para o Rio Grande do Norte. E até o segmento evangélico, tem um candidato que eu respeito muito, o pastor Everaldo, do PSC, que também está no nosso palanque. Então, isso é uma qualidade para o Rio Grande do Norte. Nós temos nenhum radicalismo, nenhuma porta fechada, nenhuma intolerância, para termos portas, sim, abertas para aqueles projetos que levaremos para buscar parcerias com o governo federal, que serão fundamentais para os nossos projetos do Rio Grande do Norte. O candidato Robson Faria, do PSD, vem falando muito de que o Democratas, partido da governadora Rosalba Ciarline, é aliado do senhor. E aí eu perguntaria, fica mais complicado para o senhor o discurso de oposição tendo o Democratas ao seu lado, o candidato Henrique? Veja bem, se isso é verdadeiro, eu respeito muito o meu colega Robson Faria, ele pode ficar tranquilo que teremos uma campanha de alto nível, no que depender de mim, até pela relação que tem com sua família toda, nossos pais eram muito amigos, hoje estamos ainda e temos uma relação muito próxima de amizade, familiar inclusive, mas ele está sendo muito infeliz, ou injusto, ou desinformado, ou desatento. Pode escolher uma das 4 opções. Porque, por exemplo, o cunhado da governadora, o deputado Betinho Rosário, que comanda o Partido Progressista no Rio Grande do Norte, que tem um bom tempo de televisão, tem uma razoável estrutura do Rio Grande do Norte, ele está aqui ou está lá. Se fosse essa a recomendação da governadora Rosalba, o seu cunhado, Betinho Rosário, deputado federal, meu colega, teria toda a razão para estar aqui, mas não está. Então isso mostra que eu não tenho esse apoio, esse compromisso com o governo Rosalba.
Eu acho que isso não é verdadeiro. Eu acho que está na hora do Rio Grande do Norte ter os seus candidatos, os seus políticos falando a verdade. Mesmo que você possa não agradar, mas a verdade impira respeito. Eu acho que essa não é uma colocação correta, porque da governadora Rosalba eu a respeito, como política, como mulher, a sua vida pessoal, a sua vida pública, uma pessoa honesta, uma pessoa simples, nada que venha denegrir a sua imagem. A nossa discordância foi o modelo de governo, que não interagiu, não descentralizou, não deu direito à voz e à vez dos seus aliados que queriam apenas construir na crítica, protestar de forma respeitosa, buscar caminhos novos, e não conseguimos sequer um espaço para isso. Então, essa foi a razão principal de termos saído do governo, porque o governo que nós queríamos fazer, ajudando, não estava tendo receptividade às nossas ponderações e às nossas advertências. Então, na hora de sairmos do governo assim, e de forma respeitosa e respeitada pelo governador, não teria nenhum sentido hoje ter o apoio político do governo. Agora, como cidadã, como eu espero ser o governador de todo o Rio Grande do Norte, de todos os norte rio-grandenses, sem intolerância, sem ressentimento, sem mágoas, com quem quer que seja, como cidadã, eu quero o voto de todos, até porque eu terei que ser o governador de todos os norte rio-grandenses. Candidato Henrique Eduardo Alves, obrigada pela sua participação aqui na rodada de entrevistas da TV Tribuna.